Olá, pessoal, tudo bem? Faz um tempo que a gente não se encontra, né? A verdade é essa. Devido a essa questão da greve, vocês sabem que eu sou contra, né? Até tentei marcar um horário aqui para a gente tentar voltar a ter aula, tal, para não ter um prejuízo pedagógico tão grande, né? Não se desconectar dos assuntos aqui da Físico-Química 1. Mas não deu certo, paciência, vida que segue, eu vou fazer o que é possível aqui com vocês. Tá certo? Eu acho que nesse meio tempo vocês estão aproveitando para colocar alguns assuntos pessoais em dia, questões de trabalho, né, fazer leituras, enfim. Cada um está aproveitando o tempo da melhor maneira que pode, de repente até um trabalho extra. Mas eu vou falar com vocês aqui um pouquinho de Fisicoquímica 1, um pouquinho de gases. Foi a lista de exercícios número 2, tá certo? Que eu disponibilizei na semana retrasada. E passou-se uma semana e eu vou voltar aqui para discutir com vocês, se possível, todo dia uma questão, para vocês irem olhando e analisando e tendo algum contato com a matéria. É óbvio que se pintar alguma dúvida, você pode mandar mensagem aqui que eu vou tentar responder vocês no melhor do meu entendimento, de uma maneira que fique clara para todos vocês. Bacana? Então vamos lá para o nosso exercício. Verdadeiro ou falso? Uma questão que você precisa analisar e justificar as opções. Então, letra A fala que a pressão parcial de um gás em uma mistura não é a pressão que o gás exerceria se ocupasse sozinho o vaso que uma mistura na mesma temperatura. Então, temperatura constante está garantida, tá certo? Quando ele fala questão de ocupação, né, sozinho é o volume, né? Tá falando do volume. Beleza. Vamos relembrar aqui rapidinho como que é essa história de pressão parcial. A pressão parcial de um gás, ela apareceu para a gente da seguinte maneira. Pressão parcial de um gás, PJ, J é qualquer gás, é igual à fração molar desse gás que multiplica a pressão total. Beleza. Por exemplo, pressão total, no nosso caso, é a nossa pressão atmosférica, um ATM, ou 101,3 kilopascal. Bacana. Então eu entendo que a nossa atmosfera ela é composta por vários gases, nitrogênio, oxigênio, metano, CO2, CO, sulfetos, né? Enfim, tem uma porrada de gás aí, né? Gases que tem enxofre, né? Falei sulfetos. Mas enfim, todo mundo contribui de um tanto, de tal maneira que quando eu somo todo mundo, eu tenho a pressão total. Então a minha pressão parcial é a pressão que só aquele gás exerce, baseado no que? Na composição dele, que é a tal da fração molar. Né? Esse termo aqui, vocês já devem ter visto, é a fração molar. A fração molar, que é uma relação entre o número de mols da minha espécie dividido pelo número de mols total. Bacana? Exemplo, a fração molar do gás oxigênio é 21%. A fração molar do gás nitrogênio é 78%, aproximadamente, tá? Aproximadamente. Então você vai entendendo que a composição vai mostrando como é que funciona essa história da pressão total. Agora voltemos aqui para a análise da frase, né? A pressão parcial de um gás em uma mistura não é a pressão que o gás exerce se ele ocupasse sozinho. Depende de quem é esse gás. Se você considerar o gás ideal, um gás ideal ele não interage com outras moléculas. Ele não percebe a presença de outras moléculas. Por definição. Tá certo? Então ele é como se estivesse sozinho nesse ambiente. Então a pressão parcial de um gás, ela é a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho. Exemplo, se eu tivesse uma mistura de somente nitrogênio e oxigênio, tá certo? No recipiente, a pressão parcial do gás nitrogênio seria a pressão que ele exerceria como se ele estivesse sozinho. A pressão parcial do gás oxigênio seria a pressão de como se ele estivesse sozinho. Tá certo? Temperatura constante e o volume constante.
para o gás ideal. No caso dos gases reais, não, um pouquinho diferente, porque você já tem os efeitos de interação de uma molécula com a outra, tal, né? Tudo aquilo que a gente viu, aquele comecinho lá, que a gente viu lá com a equação de Van der Waals. Bacana? Então, essa primeira aí seria a alternativa falsa, tá certo? Essa primeira aqui seria letra F, né? De falso. Vou deixar aqui F, falso. Né? A letra A, ela é falsa, por quê? Porque nós temos que o comportamento não é esse no caso dos gases reais, tá certo? Existe uma distinção entre gases reais e ideais. No caso dos gases ideais, é como se ele estivesse sempre sozinho, tá bom? Vamos para a letra B. A lei de Dalton é válida somente para gases ideais. Para gases reais, com comportamento de Van der Waals, a lei é uma aproximação. É falso, né, gente? É falso, porque quando a gente fala de uma lei, o comportamento ele deve ser generalizado para todos. Por exemplo, eu sempre gosto de fazer uma analogia com a lei do trânsito. A lei do trânsito é para todo mundo, é para quem dirige super bem, é para quem dirige mais ou menos, é para quem tem 30 anos de habilitação, é para quem acabou de tirar a carteira de motorista. A lei é válida para todos, tá certo? Agora acontece o seguinte: no caso dos gases de Van der Waals, se você quiser calcular a pressão, você vai ter que utilizar uma outra equação e não PV igual a nRT, tá certo? Para calcular a pressão que está sendo exercida, no caso de um gás de Van der Waals, você vai utilizar outra fórmula para a pressão, não para a lei de Dalton. A lei de Dalton, ela fala que o somatório das pressões parciais vai ser igual à pressão total. Só isso que ela fala. Por óbvio, né? Se você ver aqui como está escrito. A pressão parcial de um gás é a fração molar dele vezes a pressão total. Se você somar todas essas parcelas, você vai ter a própria pressão total. Tá certo? Não tem erro aqui. Tá tudo tranquilo. Então, a afirmação se torna falsa por dizer que a lei de Dalton ela é uma aproximação para os gases de Van der Waals. E não é verdade. Ela é uma lei tão válida quanto. No entanto, para você calcular a pressão de um gás de Van der Waals, você tem que utilizar a equação própria e não PV igual a nRT. Beleza? Vamos adiante. Essa tranquilinha falsa, justificada com muita elegância. As constantes críticas representam o estado de um sistema em que as fases líquido e vapor coexistem. Agora a gente precisa de um pouquinho de espaço aqui. Vamos tentar desenhar aqui um diagrama PV aqui, tá certo? Vamos tentar desenhar aqui um diagrama PV. Deixa eu colocar aqui. PV. Vamos tentar desenhar aqui, tá, gente? Uma isoterma de Van der Waals aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer esse desenho aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Tá certo? Você sabe que essa daqui é a isoterma. À medida que a temperatura aumenta, essa isoterma vai ficando mais... Ela vai tendo, analiticamente, ela vai tendo um comportamento diferente. E a região de coexistência dos estados vai diminuindo até que você tem, propriamente dito, uma reta assim, tá certo? Vou chamar aqui de T1, T2, T3 e T4, beleza? Sendo que T1 é menor do que T2, que é menor do que T3, que é menor do que T4. Porque toda a questão em torno da equação PV igual a nRT está em cima de quê? Os gases comportavam super bem, pressões reduzidas, ok, o volume máximo ocupado, temperaturas, né, altas, o gás se agitando, tá tudo ok. Quando a temperatura diminuiu, as moléculas ficaram mais próximas, porque eles observaram um fenômeno chamado liquefação. Aí alguém pegou e disse assim, opa, peraí, não é bem assim que funciona. Tá certo? Não é bem assim que funciona. Então a gente precisa analisar agora o que está acontecendo. Tá? A gente precisou analisar o que estava acontecendo. Aí eles viram que quando eles foram baixando a temperatura, foi a curva, que antes era quase uma reta, ela foi tomando uma forma diferente. E nessa forma diferente, como eu falei lá num vídeo para vocês, existia uma região, que eu estou só esboçando aqui, tá, pessoal? Não levem assim a ferro e fogo aqui esse meu desenho. Mas existia uma região que eles chamaram de coexistência dos estados, onde as fases líquido e vapor coexistiam. Porque antes eu tinha só vapor e depois eu só tinha
líquido, né? Então, existe uma região aqui onde líquido e vapor coexistem, tá certo? E existe um ponto, esse que eu destaquei aqui agora, certo? Que é chamado, no caso aqui T3, é chamado de isoterma crítica. E na isoterma crítica, o bicho pega. Porque é o último ponto de coexistência entre a fase líquida e a fase vapor. Abaixo, você tem vários pontos de coexistência. Tá certo? Você tem várias regiões de coexistência. Na isoterma crítica, não, só tem um ponto. Quando eu falo isoterma crítica, por óbvio, eu estou falando de uma temperatura crítica, de uma pressão crítica e de um volume crítico. Tá certo? Eu destaquei no último vídeo para vocês. Existem esses valores aí. Cada substância, cada gás vai ter a sua temperatura crítica, o seu ponto crítico, o seu volume crítico. Bacana? É isso que acontece. Tá? Em relação a outro termo que ele citou aqui, né? Vamos lá. As constantes críticas, deixa eu tentar destacar aqui para ficar melhor de ler. As constantes críticas representam o estado em que o sistema de um sistema em que as fases líquido e vapor coexistem. Sim, as constantes críticas representam isso. Líquido e vapor coexistem. É o último ponto de coexistência. Tá certo? É o último ponto de coexistência. Então, por isso, a opção se torna verdadeira. Tá certo? A gente acabou de ver aqui. É o último ponto de coexistência. Letra D. A equação de Van der Waals é uma equação cúbica em relação ao volume. Bom, a equação de Van der Waals, ela diz que P é igual a RT Vm menos B menos A Vm ao quadrado, onde A e B são as constantes de Van der Waals. São valores que Van der Waals obteve empiricamente para escrever a equação dele, tá certo? Ela é uma equação cúbica em relação ao volume. Isso faz sentido. Porque se você rearranjar a equação de Van der Waals, vai ficar da seguinte maneira. Ela vai ficar da seguinte maneira, pessoal. Deixa eu só escrever aqui. Não fica num formato muito atraente, vamos dizer assim, tá certo? Fica volume molar ao cubo menos B mais RT sobre P Vm ao quadrado mais A sobre P Vm menos AB sobre P igual a zero. É isso aqui. Se eu não me engano, é isso aqui. Pronto. Se eu não me engano, não. Com certeza é isso daí. É esse trambolho aí. Aí você vê com a equação cúbica em relação ao volume. Precisava disso tudo? Não. Se você olhar ali o termo Vm quadrado, se eu olhar o termo aqui, ó, Vm ao quadrado e Vm, você já vai entender que ela é cúbica. Por quê? Quando eu tenho Vm ao quadrado, eu já tenho duas raízes. Né? Duas raízes. E aqui no Vm eu tenho mais uma raiz. Então eu tenho um volume molar aqui e dois aqui. Tá certo? Então a equação de Van der Waals é uma equação cúbica em relação ao volume verdadeiro. Opção verdadeira. Tá certo? A justificativa está aqui por meio das equações. Letra E. Em um gráfico PV, a isoterma de Van der Waals apresenta 3 volumes a uma mesma pressão. E esse valor de pressão não é a pressão de equilíbrio. Meu Deus, vamos ver se isso é verdade. Vamos imaginar um ponto de pressão P. Vou aproveitar essa minha isoterma aqui e vou passar um valor aqui constante. Tá? Essa linha azul aqui é um P constante. Tá certo? P constante aqui qualquer. É uma pressão aqui. Aqui eu consigo ver que eu tenho um volume, vou chamar de V1. Aqui eu tenho um segundo volume, V2. E aqui eu tenho um terceiro volume, que eu vou chamar de V3. Tá certo? V1, V2, V3. Então vamos lá. Em um gráfico PV, a isoterma de Van der Waals apresenta 3 volumes, 3 valores de volume para uma mesma pressão. Verdade. Até aí está verdadeiro. E esse valor de P não é a pressão de equilíbrio. Como não, gente? É a própria pressão de equilíbrio. Então, isso aqui é sim uma pressão de equilíbrio. Tá certo?
Esse valor aqui é uma pressão de equilíbrio entre 3 volumes. É esse P aqui calculado, ó. É esse P aqui calculado. Tá certo? Então, a afirmação vinha verdadeira até o ponto e vírgula. Quando ele diz que esse valor de P não é a pressão de equilíbrio, a opção se tornou falsa, tá certo? Porque ele colocou uma pegadinha aqui, uma casca de banana para você, tá certo? Então, o valor da pressão de equilíbrio, sim, ele representa o equilíbrio entre os 3 volumes. Lembrando que o volume V1 existe, o volume V3 existe e V2 é uma condição meta estável. V2 é meta estável. Bacana? V2 é um valor meta estável. Então tem que ficar atento com isso em relação à equação de Van der Waals. Amanhã eu trago outro vídeo para a gente discutir mais sobre a equação de Van der Waals e outros detalhes. Bacana? Até a próxima, pessoal. Valeu!